Olá, esse é o terceiro vídeo contando com a jornada da descoberta da insuficiência da válvula mitral até a cirurgia. Por fim, eu consegui uma consulta com cirurgião cardiovascular lá no INCOR e a consulta foi uma consulta longa, durou quase 3 horas. Meu marido foi comigo. E o médico explicou detalhadamente qual seria o processo que eu teria que fazer, como seriam os próximos passos, como seria a cirurgia, quais eram as melhores opções. Primeiro ele me ouviu, né? Ele quis saber um pouco sobre mim. Depois ele quis saber do que me levou até ali, né? De todo esse passo a passo da doença. E dos meus sintomas. Ele olhou todos os exames que eu levei ali e, e a consulta, assim, maravilhosa. Nossa, acho que eu nunca tive uma consulta tão esclarecedora, assim, com um médico tão atencioso e que ele não queria que eu saísse com dúvida. Ele esclarecia ponto a ponto ali do que a gente necessitava entender. As minhas perguntas foram respondidas, as perguntas do meu marido, e foi muito bom. É, ele me explicou tudo, assim, ele dava exemplos para que ficasse claro para gente, né, que é leigo, o que estava acontecendo, é, e o que seria feito, né? Ele me disse que o que ele indicava para mim seria a plástica da válvula mitral, porque era a melhor opção. Ele até falou que essa válvula que eu tinha aqui, essa válvula mitral, era feita por Deus. E nenhum homem ainda conseguiu copiar, né, essa válvula que é perfeita. E então a primeira opção é a plástica. Então eles tentam corrigir o problema ali. Mas se ele falou, se a válvula estivesse toda rasgada, faltando pedaços, e fosse impossível realizar essa plástica, ele me indicava uma válvula mecânica. Essa válvula mecânica, a desvantagem dela é que eu vou ter que tomar anticoagulante para o resto da minha vida, porque é uma, é uma válvula feita de carbono, e ele falou que é como se fosse uma pedra. E ali ela pode grudar sangue, né? E virarem coágulos ali, impedindo o funcionamento dela certinho. Então, por isso, o uso do anticoagulante. E, e depende muito da profissão da pessoa, do estilo de vida para essa indicação. Por exemplo, ele falou: se a pessoa é um atleta, um lutador, ele não vai poder tomar, ele não vai poder utilizar essa válvula mecânica, porque ele tem um grande risco de se machucar, de se acidentar e de precisar ter sangramento, né, devido ao uso do anticoagulante. Agora, para quem tem uma vida normal, né, que nem a minha, é a mais indicada, porque também existem as válvulas biológicas. E essas válvulas são feitas de, de, de um tecido ali do porco ou do boi, e elas são biológicas, né? Então elas têm um tempo de vida. E pelo que eu vi, né? Pelo que ele me falou, cerca de 10 anos. Então, se for uma pessoa idosa, é, muito velha, né? Que também não possa utilizar o anticoagulante, eles indicam essa biológica.
eu também tinha pensado, a gente sai de casa, né? Indo para essa consulta pensando, eu pensava, não, eu acho que ainda tem chance dele me dar alguma medicação e eu não precisar passar pela cirurgia, porque é uma cirurgia muito grande, é uma cirurgia que você tem que passar pela circulação extracorpórea, que necessita de parar seu coração para que ele possa trabalhar ali, e dá muito medo. Mas ele disse que não, que medicação nenhuma ia resolver esse problema, que no estado que tá ali, que eu já tenho até hipertensão pulmonar, devido, que foi causada por essa insuficiência da válvula, só piorar, só tende a piorar. Não, com medicação nenhuma ia regredir. É claro que eu ainda continuo tomando as medicações, né, que eu uso, o diurético, o, o remédio para o coração, mas para solucionar isso, só a cirurgia. E agora os passos em que eu estou agora são a realização dos exames para para que ele defina o mecanismo, né, que vai ser usado nessa cirurgia e, e os exames pré-operatórios também, para que possa agendar essa cirurgia. Eu vou falar para vocês o nome dos exames que ele me passou. Deixa eu só ver aqui direitinho. Eu peguei aqui uma colinha para falar os exames. Ele me passou um Doppler colorido de cervical bilateral. E eu já consegui agendar esse exame. Um ecocardiograma que era para ser feito que é para ser feito lá no INCOR mesmo. Ele falou que, de preferência, todos esses exames são para ser feitos lá, porque ele pediu, especificou o que ele queria, mais detalhado, o que ele queria que o médico ali do ecocardiograma verificasse, e uma angiotomografia coronária, que foi o mais complicado, porque o convênio exige laudos e justificativas, porque eles dificultam para fazer esses exames. E ele pediu também vários exames de sangue, né? Os exames de coagulação e outros, para ver como está minha tireoide, e outras coisas. Eu já consegui marcar todos esses exames e conforme foram o caminhar dessa jornada, os exames vão ser todos agora mesmo no mês de, de maio, e eu venho contar para vocês como que está sendo. Falando da parte psicológica, eu, assim, eu senti muita segurança nesse médico. Em primeiro lugar, eu tô confiando em Deus, me apegando em Deus, querendo entregar nas mãos dele, mas a gente fica abalada. Dá um medo muito grande, ainda mais que ele conta, né, que você vai precisar de circulação extracorpórea, que você vai, que meu coração vai ser parado. Ele contou até a medicação que é usada para parar o coração. E, e é assustador. Ele é um médico com mais de 30 anos de experiência lá no INCOR. O INCOR tem os resultados que condizem com os melhores hospitais do mundo. É o melhor hospital de cirurgia de, de coração, né? Do Brasil. E, assim, eu me senti segura com ele, confiei nele, ele demonstra muita confiança, é muito humano, muito paciente, explica detalhadamente, se precisar, ele explica 10 vezes a mesma dúvida, e me passou uma confiança incrível. Mas eu, mesmo assim, ó, cheguei em casa no dia da consulta,
até que tranquila. Mas no dia seguinte me abalou um pouco. Eu chorei, eu me preocupei. Eu estava dizendo de como eu me senti, né? Da parte psicológica. Eu fiquei muito triste. Eu chorei bastante. Algumas vezes eu choro. Quando eu conto para alguém, né? O que está acontecendo, Mas eu sei que eu dependo dessa cirurgia para recuperar minha qualidade de vida, minha independência. E, e ele me pediu, me orientou que eu evitasse qualquer esforço físico, tipo carregar peso, não era, é, subir escadas. Como que a gente faz para não subir escadas? Todos os dias eu busco minha filha, levo minha filha na perua e eu tenho que subir escadas para chegar na rua. Então você perde a sua independência. Ele falou que eu não posso nem empurrar um carrinho de supermercado, que até esse peso é demais para o meu coração. Então, assim, você se vê, você que é uma pessoa que foi sempre uma pessoa super independente, faz tudo sozinha, faz o que quer, na hora que quer, se vê dependendo de outras pessoas, é, que é difícil, porque todas as pessoas têm sua vida, meu marido tem que trabalhar, e, e você se vê presa, né? Com a sua independência tirada e é isso que tá me fazendo mais sofrer. E eu também tenho muito, muito medo de deixar minha filha. Eu nunca tive medo de morrer, nunca foi uma preocupação que eu tinha. Eu sempre fui tranquila em relação a isso, mas hoje, depois que eu tenho a Raquel, eu me preocupo. Eu tenho medo que ela ainda tem 7 anos, eu tenho muito medo que ela fique sozinha. E essa é a minha maior preocupação no momento, e é a minha maior incentivo para melhorar. Nos próximos vídeos eu vou contar para vocês como foram os exames e a consulta de retorno e os próximos passos até a cirurgia. Tchau, tchau. E fiquem aqui se vocês quiserem continuar vendo essa jornada que eu estou seguindo. Beijo.